Fala pessoal, tudo bem? Ricardo Lopes aqui. A gente está gravando mais um episódio do Arquipod, nosso podcast de arquitetos para arquitetos, trazendo muito conteúdo legal sobre o mundo da arquitetura e do design interiores. Hoje eu estou aqui com duas profissionais de arquitetura fantásticas, que é a Camila Paladino e a Renata Neves, e a gente vai falar sobre um tema fantástico, que é a identidade do morar. A importância disso, né? Porque a gente vê tanta coisa falando sobre reforma, projeto e tal, mas e a identidade do morar? Como é que funciona? Quero agradecer vocês por estarem aqui, terem aceitado o nosso convite e vou dar uns minutinhos para vocês se apresentarem, falarem rapidamente quem são, a experiência de vocês e a gente partir para a nossa pauta. Vai lá, Camila. Eu sou a Camila Paladino, arquiteta urbanista já há 20 anos na área também. A gente olha Adoro. assim, pessoal, né? A gente olha É, assim, não parece, né? Mas aqui a não. gente estava falando antes de BOs, né? 6 horas da manhã, os BOs da obra já começam. Então, é, claro que a gente se prepara para vir para cá. Eu nem tanto, nem me maquei nada hoje. Mas a gente tem uma vida assim, né? Muito, Corrida. muito corrida Corrida, e passa muito rápido tudo, né, Rê? sim. Eu sou a Renata Neves, sou arquiteta urbanista também, já estou na área aí há 17 anos de formada. Trabalho com design de interiores, obra e estou muito feliz de estar aqui. Muito bom, bom estar com vocês. Esse tema, identidade do morar, ele é muito amplo, né? Porque o que a gente vê muitas vezes são os clientes vindo com imagens de referências de rede social, Pinterest, Instagram e outras imagens de revista, coisas Uhum. assim, e muitas vezes não tem uma identidade, né? Porque você está construindo um Frankenstein, pega um quarto de um lugar, uma sala de outro lugar, e eles querem, ah, eu gostei disso e tal, e às vezes é só uma referência pra gente, né? Uhum. Mas para eles a gente tem que tentar fazer com que eles entendam que tem que ter uma identidade. Aquele projeto, né, que é a casa do cliente ou que é a empresa do cliente, do empresário, ele tem que ter uma identidade, né. Como é que vocês imaginam essa identidade do morar? Como é que vocês trabalham com isso com o cliente de vocês? Quando ele chega e a gente quer saber o significado disso, né, como se manifesta isso nos espaços? Olha, quando eu fecho um projeto, a gente sempre marca um encontro, uma reunião na obra, para a gente se conectar com aquele cliente, para entender as necessidades dele, quais são as expectativas dele em relação a tudo aquilo. E a gente tem que ter esse sentimento inicial para que seja bem assertivo. Então, de fato, o cliente vem trazendo informações aí de Pinterest ou que viu algo do tipo. E na nossa profissão, a nossa expertise é o quê? A gente pegar esses elementos e tentar contemplar o máximo de informação possível de uma forma funcional, para que a gente crie essa identidade, porque cada projeto é único, eu falo, porque as pessoas são diferentes, né. E a identidade desse projeto, eu acho que ela vem junto, quando o arquiteto se conecta com aquela família, enfim, com aqueles hábitos, tudo que vai ser funcional, e aí a gente vai criar uma identidade para esse projeto. Eu estava ontem com uma arquiteta gravando aqui, e a gente estava comparando projetos feitos em plataformas, né, tipo, sei lá, plataformas N que tem por aí de projeto, e um projeto feito por um arquiteto que está ouvindo um briefing, que está ouvindo o cliente e Uhum. tal, né. Então coisas do tipo, eh, meu marido é médico, ele acorda de madrugada ou chega de madrugada Sim, e não quer me incomodar e eu tenho que ter uma iluminação sim, diferente que sim, não acorde a outra pessoa e tal. Isso são coisas que não dá pra gente imaginar alguém numa loja, porque hoje as lojas fazem projeto, né? é. Que não é a mesma coisa do Não, não que os tem uma profissionais condição. fazem, né? Mas os clientes acham que. E as lojas falam, ah, para que você vai contratar um Aham. arquiteto se você. Se a gente pode fazer aqui para você. Eles fazem um projeto visual, né? E aí cada um vende o seu peixe, né? Se é uma Sim, loja de móvel planejado, sim, vai vender móvel sim. madeira, né? Se é uma loja de móvel solto, vai vender móvel solto.
mas a gente pensa no todo, a gente pensa nas Exato. necessidades daquela Eu família, acho né? que o arquiteto ele tem uma coisa meio de psicólogo, É, que a gente consegue transformar o que é funcional, útil, ergonômico, belo, estético, em perguntas que fazem os clientes se questionarem e sim. pensarem na vida dele. Porque eles não estão preocupados com onde vai passar o cano, com onde vai acender, onde vai Uhum. apagar, o tipo de piso, impermeabilidade. Eles não pensam nisso. Eles querem assim, eu quero este visual. Porque acho que na hora que eles veem aquela imagem, deve dar aquela coisa da sensação de, isso é bonito, é Exato. clean, tem clima de praia ou de campo, que é o que me agrada, mas eles não conseguem ver o que tem por trás. Eu acho que o arquiteto, ele começa nesses encontros, nos briefings, em obra, no escritório, seja onde for, é fazer alguns questionamentos de se aquilo que ele está pedindo para que a gente faça realmente vai ser funcional para a vida dele. Então, assim, fazer também o cliente pensar na casa dele, às vezes ele olha para aquela imagem e fala assim, essa imagem não vai funcionar para mim. Uhum. Mas a gente consegue naquela imagem identificar o que Sim, ele está querendo, né? E sim. aí acho que a nossa função é essa, é o que ele está querendo para a gente poder propor para ele, sem ser o copia e cola das Exato. mídias, de referências de viagens que muitas vezes acontecem que Ou vem de um pra gente, decorado, né? né? Que Ou de acontece um muito decorado, isso. muito. Ele vê o decorado, Replica. ele quer replicar o Sim, decorado, né? sim, Eu não sei se você continua, mas você fazia muito projeto Sim, ainda para faço. decorado, né? E uhum, aí o que acontece? O cliente compra, é Exato. muito sim, visual. É, Nós somos visuais, né? exato. sim. Então o que que é o projeto executivo para eles? Nada. Isso é para quem vai executar, é para quem, O na hora de executivo é Não pra comprar, é. é obra, para né? É obra, pra né? obra, né? Então eles querem ver o visual, querem ver um render, querem ver uma maquete eletrônica e tal. Mas o visual tem toda uma funcionalidade por trás, Uhum. né? E Sim. assim, ontem eu estava gravando uns vídeos lá com a minha equipe de marketing e falando assim, o que você jamais faria na sua casa, né? Então tem coisas que eles vêm com algumas formatações, os clientes, as pessoas, né? Mas porque eles viram em algum lugar e acharam legal, mas às Sim, vezes não é funcional. Por sim. exemplo, eu vou usar um piso polido, um porcelanato polido e ele não sabe que aquilo às vezes esteticamente é bonito, mas que ele vai ver mais sujeira, que ele vai É, ter mais Sim, trabalho para limpar, exato. né. sim. A mesma coisa com outras questões que a gente Uhum. acaba vendo, né. Então a identidade do morar, eu acho que nesse sentido é realmente ver a identidade daquele cliente, o que ele precisa, né. E muitas Uhum. vezes isso é num corporativo, não sei se vocês Sim, tem essa experiência do corporativo, mas Também. o corporativo é um negócio, que a gente precisa cada vez mais olhar o que aquela empresa precisa. É. Eu lembro do corporativo há muito pouco tempo, não, mas há um tempo atrás, era uma caixa com Cara. sim, teto de forro, com placa de LED quadrada, né, ou É, o retangular. briefing do corporativo, ele tem que ser mais assertivo ainda, Sim, porque tem muito mais elemento do que uma residência. Quando a gente faz sim, corporativo, a gente entra com toda a parte de TI, né, porque a gente compatibiliza tudo. O cliente, eu tento passar isso para o cliente para sim. ele entender até onde a gente vai. A gente tem que compatibilizar ali toda aquela obra, desde a parte da elétrica, hidráulica, mobiliário, o tipo de piso que vai ser funcional, né? Então, a importância ali do arquiteto é fundamental e falando de identidade no corporativo, também tem a identidade da empresa, né. É isso que eu ia te também. falar, é muito mais do que é o prático para o corporativo, a gente tem que entender o morar no corporativo é o que que essa empresa quer passar de imagem para os seus clientes, Uhum. para os seus fornecedores, né, seja qual for E para os o nicho, e para os colaboradores, né. seus colaboradores, né, a Sim, questão de ergonomia hoje, como é que essa empresa vai habitar esse espaço, quais são as mensagens que ela quer uhum, transmitir. Então tem muito essa questão do, também. né, do habitar para o corporativo, que muitas vezes eles não pensam nisso, porque É, eles querem fazer a obra muito rápido, porque tem que fazer a máquina girar, e eles esquecem que essa questão do pertencimento, do morar, né, do habitar, também se aplica para a empresa. Eu acho que sim, as políticas de empresa hoje também, as culturas tá empresariais hoje também mudando. estão mudando muito, Uhum. de oferecer melhores espaços para os seus colaboradores, experiências Mais para os seus clientes, qualidade, mais né, É, qualidade, no espaço de né. trabalho, né. E já que você falou de pertencimento, que eu acho extremamente importante, porque às vezes o projeto, tanto residencial quanto corporativo, é feito baseado em imagens, né, e nem todo mundo tem essa preocupação de pertencimento, que é, no caso de uma empresa, respeitar a identidade daquela empresa, não só visual,
mas também, tipo, os valores, tudo isso. Sim. E do residencial, né? Não é copiar o decorado, não é copiar o Pinterest, mas é, tipo, o que é importante para aquela família. Além das questões técnicas e, e de, sei lá, circulação, estilo de móvel, mas, tipo, o que a gente pode identificar como uma coisa que dê pertencimento àquele imóvel que a gente fez o projeto para aquela família, né? Eu sempre digo isso, né? Até por causa do Decorando Meu AP Store, que o afeto tem que estar ali dentro, as memórias de viagens Uhum. e outras coisas têm a ver com a identidade do morar, né? Mas o que mais vocês enxergam como identidade num projeto para que as pessoas estejam ali e tenham essa sensação de pertencimento? Sabe, tipo, a primeira vez que eu entro num projeto novo, né? eh, eu como cliente, poxa, aqui é minha casa. Eu gosto de analisar muito a família como um todo, nos residenciais, né, poder entender e conhecer os Uhum. filhos, periquito, papagaio, cachorro, porque a família tem uma personalidade, né, a unidade Sim, familiar tem, então tem famílias que são mais conservadoras, mais brincalhonas, mais musicais, então poder entender isso para trazer esse tipo de elemento para dentro da casa deles, né, do lar deles, eu acho que é muito importante também envolvê-los no exato. É, processo, e não só: "Tá aqui, são essas referências que eu quero é. e faz igual". Acho que Porque aí eles vão se sentir é, pertencendo ali daquele instigá-los Que eles a participaram pensar da da execução do execução. projeto, É, né. né, vai funcionar assim, vai. assado, a cozinha é desse jeito, você Sim. precisa de um sofá desse tamanho, a gente pode pensar um sofá menor e poltrona, porque você Uhum. toca violão. Acho que são esses tipos de questionamentos para poder trazer esse cliente mais para próximo do projeto, Sim. e ele desde o início sentir pertencente lá dentro, e não é só a casa bonita que eu te mandei uma É. imagem, ou que eu vi num hotel, numa viagem, que é o que eu Ou gosto e que eu até elementos quero. que eles já tenham e que Sim, querem continuar sim. no projeto novo, a gente traz uma ênfase ali para um quadro, algo do tipo. Até o mobiliário, né. Tem Mobiliário, 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 às vezes, que ah, são, sei lá, herdou clássicos de uma também. avó, É, né, sim, e dá para restaurar. isso. sim, A gente falou inclusive sobre, por exemplo, às vezes você pega um apartamento usado que já estava com um piso de madeira ou com sim, uma Restaurar. pastilha antiga, um caquinho, e hoje está super voltando tudo isso, né. Então, Uhum, também depende muito do que é bonito esteticamente e o que é sim. realmente a essência, a história daquilo, exato. né, daquela casa, daquele É, ambiente ou daquela família, né. Eu acho que a gentileza de olhar para essa família ou para essa empresa e ver que história, né, eles é, têm como base. E não importa qual é a cor do ano, qual que é o móvel que tem a tendência, qual que é né, o elemento decorativo sim, que está em voga, que está aparecendo nas mídias. Acho que a gente tem que ser mais gentil e olhar com cuidado para sim, esse cliente, porque às vezes não é aquilo que ele quer. E porque ele está vendo muito, ele exato, acha que ele exato. quer, Porque nós né. somos os especialistas, o Sim, cliente, né, ele tem uma Ele outra tá vendo ali profissão, as ele informações. imagina uma situação, né, ou ele É, vê fotos, sim, etcétera, "Puxa, é isso que eu quero", porque aquilo agrada é, aos olhos. Mas tipo, será que isso é o que eu preciso? exato. E às vezes ele tá falando por ele, mas tem a esposa, mas tem os filhos, mas tem sim. os Por isso até animais. que você falou que a gente é um pouco psicólogo, porque É, a gente tenta entrar ali naquela vida, naqueles hábitos, enfim, pra gente ter essa conexão e entender de qual forma a gente vai colocar aquilo no projeto, para que seja da forma mais funcional possível, de que ele tenha o aconchego do lar, que ele possa chamar realmente de lar, e não replicar algo que ele viu e que ele achou bonito. Então, é, a nossa profissão eu acho lindo, né, que a gente tem essa sabedoria de replicar mesmo sim. o desejo do cliente, que nem ele mesmo sabe Às às vezes vezes. não sabe. Sim, sim. É isso. E aí entra muita coisa da tendência ou da moda, né. Sim, Então, estava gravando lá esses conteúdos, né, ontem, e aí, uma das coisas que eu falei é assim, ó, na minha casa, que eu mudei faz pouquíssimo tempo, não tem um ripado. E por que eu falei isso? Porque tem moda. tem moda, exato. Então, teve a moda do ripado, assim como teve a moda do industrial, assim como Vai vai ter vir, uma vai outra moda voltar.
Então, assim, Sim, faz aquilo que te agrada e que é você isso. não precisa fazer igual ao outro, não precisa copiar o que tá Sim, ali, porque às vezes é bonito e tal, mas às vezes não é funcional para você. sim. Eh, Isso. eu vejo muito isso acontecer com moda mesmo, né, de roupa, mas também com arquitetura. E uma das questões que eu tenho aqui, por exemplo, fala sobre como a identidade do morar pode influenciar o bem-estar dos moradores. O bem-estar, tipo, não adianta você ter uma sala de estar linda que você não usa, você Nossa. não pode usar Uhum. porque Gera estresse com a esposa, porque o sofá é porque o branco e o sofá é isso, que é tapete é Porque ela tá lá aquilo. de enfeite. É, é É isso. lindo, mas você não usa. Ou as pessoas falam no receber, É. né? Ah, eu quero receber pessoas. Quando o primeiro projeto, primeiro que eles vêm com a história do clean. O cliente vem, eu quero um apartamento clean, né? O que é o clean, gente? Quem inventou essa história? O clean vai de cada um clean, né? O meu clean É, pode ser uma É, coisa, o seu é exato. outro. Exato. Acho que a gente tem que, acho que é olhar, né? Olhar pro cliente, entender. O... Não, o cliente, quando muitas vezes eu até tomo como exemplo, uma casa cor. É lindo, enfim, tendências, tudo impecável. Mas muita coisa ali não funciona no sim, dia a dia. Sim, E é nisso que a gente tem que orientar nosso cliente, de fato, né? Então, olha, tem uma sala de jantar enorme, com um living, enfim, só que não, ninguém usa, é algo ali que não é funcional. Então a gente tem que trazer a utilidade para tudo dentro daquela casa, para que se torne aconchegante de fato, porque não é uma casa cor, né? É algo que vai ser habitado. sim. E tem questões também de budget, né? De Exato. verba muito. que eu tenho para fazer aquele projeto acontecer. Muito. E às vezes o cliente vem com um volume, uma avalanche de, olha, eu quero isso, eu quero aquilo e É. tal. Sim. E aí a gente, eu particularmente, eu já dou logo a paulada no começo, que é para a pessoa perceber que tá tudo muito caro e que se ele quer Traz tudo para a aquilo que ele está realidade. falando, não é com 100 mil que ele vai fazer, É, às vezes é com Sim. 500. Sim. Então, a gente precisa entender o que é e como é que ele vai conseguir, porque também tem essa coisa do eu vou tentar comprar mais barato, porque uhum, eu até falei sobre a lei de Gerson ontem, né? Vocês devem conhecer a lei de Gerson, porque é uma coisa bem antiga, que era um cara que fazia uma propaganda de cigarro e hã, ele fazia num campo de futebol e falava porque o brasileiro quer levar vantagem em tudo, né? Tipo, falando do cigarro, né? E essa lei de Gerson é a lei que que o brasileiro tem. Tipo, eu quero comprar mais barato, eu quero fazer mais barato, eu quero dar um bypass. E assim, cada dia fica mais difícil porque as coisas estão caras, né? uhum, Mas às vezes sozinho, ontem um dos temas ontem foi se eu posso fazer sozinho porque eu vou contratar um profissional, entendeu? E aí tem tanto detalhe no projeto, tem sim, tanta coisa para olhar que o cliente não sabe porque ele é visual, então ele vê aquilo ali e exato. fala fantástico, mas vai Sim. sozinho fazer, por exemplo, uma sala de estar e esquecer de passar o tubo de 2 polegadas por baixo da parede, por trás da parede, Hum, para Pra passar o passar os cabo. HDMI. E aí você vai ligar sei lá, o PlayStation, o que for não ali, fica vai. aquele, né, cabão no meio É. do caminho. Ou qualquer outro detalhe de iluminação que não foi preparado antes. Sim, A iluminação é um ponto muito crucial, mas por que você quer essa lâmpada? Não é que eu quero, é que essa lâmpada vai ter um índice de reprodução melhor, então sim, você não precisa colocar 20, você pode colocar 4, né? é, Então, Quantas vezes a gente passa assim em fachada de prédio você vê um, que ter um assim na universo, varanda um universo de sim. spots, né? né? Iluminação é um tema que é uma da cereja do bolo do projeto, né, que é onde você vai dar Porque, ênfase porque eles não porque têm você quer. o olho treinado para vai na Casa Cor e tem um projeto luminotécnico, tem um estudo de RCI, de Sim, cor, de de cor, temperatura, temperatura. e ele acha que aquilo ali ele vai e Uhum, compra na internet. Nada contra comprar as coisas na internet, mas acho que você tem que comparar com A, B com B, né, para sim, ver se tudo bate, para poder sim, realmente criar aquele clima, porque ele vê a foto, não é só qual é o sofá, a mesa ou o fogão, né? Tem uhum, a luz que envolve, exato. tem um ambiente que envolve. E às vezes essa coisa de vamos economizar é É, muito nesse sentido, que você acaba perdendo qualidade de projeto, qualidade de viver bem, de sentir bem, por causa Em detrimento disso, de é, grana, né? né? Que assim, a gente entende um budget, mas assim, Sim, ó, então a gente não tem todo o dinheiro agora, vamos fazer por por partes, partes. vamos fazer a infraestrutura toda, aí Exato, é. você não compra alguma coisa agora.
Eu mas direciono faça bem dessa feito, forma. né? Quando o budget tá, enfim, curto, eu falo: "Olha, você quer de fato concretizar este projeto? Vamos iniciar pelo civil. Toda a infraestrutura tem que ser feita, Sim, você não vai conseguir fugir disso. sim. Agora, um mobiliário, uma marcenaria pontual ou algo do tipo, você pode fazer depois, conforme você vai capitalizando. Mas a parte civil, você não vai fugir. Então, eu sempre O oriento dessa sim. forma. Eu acho que a gente também pode pensar o que o arquiteto ele consegue ver qual que é o valor de investimento. Olha, se a gente for para isso, não vai caber, mas se a gente fizer isso sem É, perder qualidade de produto, de serviço, mas mudar um pouquinho o que você está pensando, a gente consegue. a gente A adapta. gente consegue fazer essas adequações, essas adaptações de forma a criar o sonho, a concretizar o Sim, sonho na totalidade. Porque todo mundo quer chegar na casa sim. pronta, montada, perfumada, com a flor e a velinha acesa. Mas infelizmente a gente não consegue fazer com É, todo mundo. Mas acho que essa criatividade de a gente como vai. fazer, o como fazer, acho que é bem legal, que a Uhum. gente consegue desenvolver isso A bem. gente tá para orientar, né, o cliente, porque ele Sim, ele não tem muita noção mesmo de valor, eu percebo. A grande maioria não tem. E hoje em dia, os insumos, enfim, tudo tá bem mais caro. Tá muito caro fazer, né? Isso é uma coisa É. importante pra e é gente alertar engraçado, o ele cliente, pega né? no celular ali. Ah, mas eu achei mais barato. É É, incrível como que é, para eles sempre são os valores mais, É, porque é a mais lei de baixos, Gerson, sabe? Você menores, vai ver né? lá num TikTok lá, sim. casa toda de marcenaria Shopee, por 50 é, mil reais. Sim, Nossa, eu vou fazer ou aqui. é ó, isso. cabeceira da Shopee, É, do. É que a gente já tem essa experiência e trazer para ele, falar, olha, isso daqui não, você não pode comparar com, né? Sim. Compara A com com A, B a com B. é, É isso. é. E ainda falando sobre identidade, né? A gente falou aqui, né? Quais são os principais elementos que compõem e como que isso influencia no bem-estar do morador, né? Dos moradores, né? Então, por exemplo, quando você tem é, um porta-retrato com foto da família, Uhum, quando Sim, você tem algum objeto que é de viagem, sim. quando você tem uma mantinha que sua mãe fez de crochê e tá ali no sofá para quando você tá assistindo o filme Hum, você quer. Então, isso tudo faz parte da identidade do morar. 2025 tem muito essa pegada da casa de vó, né? Que a gente está voltando sim. muito nesse sentido de pertencimento mesmo, né? Então, poxa, você vai numa casa de vó, né? Não sei a de vocês, mas estou tentando lembrar das minhas que já foram, mas eram casas com essência, né? Então Essência. tinha aquele Sim. monte de bibelozinho, aquele monte de Uhum, coisinha sim. que guarda e tal, né? E isso é o que, não que a gente vai ter tudo isso num projeto hoje, mas também não dá para ser um projeto totalmente clean de novo, né? Sabe aquela coisa tão minimalista que não tem identidade. É um Uhum. projeto para revista, né? A casa de vó é casa com afeto, né? É, É. É casa de afeto. Então, você lembra do Você vê um bolinho, você lembra do bolinho de você sente o aconchego, cheirinho, né? chuva, Quando você fala em o casa de vó, você sente cheirinho. cheiro. Então, é, É, assim, essa coisa de sair do cinza, do industrial, do urbano, do cimento queimado, e trazer essa questão, mais né, dos terrosos que estão chegando, das lãs, dos crochês, das rendas, das das texturas. texturas, acho que isso, né? artesanal. Acho que é isso, a questão do carinho, É. né, É. do manual, porque o manual você tem que Você sabe o que dispor foi um tempo, dedicado né, ali, você né? tem que pôr uma atenção, não é Uhum. simplesmente, assim, branco, preto e cinza, né. Nada contra o branco, preto e cinza, É. Não, mas é uma Mas hoje, questão hoje o cliente dedicar mais um tempo, né, tá para aquilo. trazendo o artesanato, a tendência até, né? sim. Eu acho O, até que valorizar o que é nosso, né? Não sim, só do as artesanato memórias, brasileiro. mas o artesanato brasileiro, Sim, a fabricação do objeto que está ali ser feita por gente do É, Brasil. Tem tanto artista, sim, tanto artesão, muita. tanto designer brasileiro É, bom, e a gente compra um troço que vem da China, produzido em massa, por uma máquina que sim. não tem energia nenhuma, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, uma pedra natural e sim, você vê que aquilo tem
milhares de anos de energia que, Uhum. né, foi extraída de Uma jazida. Sim. exatamente. Ou um objeto de barro, de cerâmica que foi Uhum. feito à mão. Então, tudo isso tem uma energia envolvida, mas às Verdade. vezes também tem uma história, né? Eu lembro É. muito de filtro de barro, Sim. né, que antigamente Sim, se usava muito, e tá voltando um pouco tá. essas coisas de desse Desse carinho, desse né. carinho, desse afeto, né? E uma das perguntas que eu tenho aqui é assim, como é que a gente transforma um ambiente numa decoração normal ou numa decoração fazendo com que aquele carinho, que aquele ambiente tenha carinho, tenha afeto, tenha uma identidade, né? Uhum. Porque a gente vê muito projeto ambientado com, por exemplo, cristais de Murano ou vasos brancos sem nada. E quando você tem uma vegetação natural, Isso. quando você Sim. tem formas orgânicas, que a natureza não é quadrada, né? A natureza Uhum. é Sim. orgânica, ela cresce É. para vários lados, a vegetação ela A natureza tá entrando, né, pra dentro da casa. sim, Seja e nas formas ou mesmo em plantas, coisas naturais, né. sim, sim. E você sabe que eu tive uma vez, eu estava fazendo um projeto para o Clube Casa, na verdade, e a gente fez junto com o Instituto Europeu de Design, e a gente fez um jardim, era permanente, porque não dava para ser natural, era na parede ali, Uhum. não tinha nenhum preparo, mas aí tinha um paisagista muito famoso lá dando uma palestra, e ele falando, cara, não importa se é natural, se é permanente, o que importa é a sensação que ele te Sim. traz, a experiência que ele te traz de Sim. frescor, porque isso vem na sua mente que você está num ambiente mais gostoso, que é o que a gente vê hoje nos corporativos, usando muito o Também. paisagismo permanente, Sim. e que traz esse bem-estar para quem está trabalhando naquilo, que às vezes você vê lugares antigos, né, que são baias brancas, com Uhum. iluminação branca, teto branco, e hoje em dia se você usa uma vegetação, uns buffles com vegetação Sim. para dar uma questão mais acústica, a iluminação certa, um pouco mais colorido, com a Aquele identidade da ambiente empresa, fica agradável, né, pro espaços de descompressão para a pessoa poder, putz, funcionário. preciso 15 minutinhos Acho que para dar as uma relaxada. texturas estão vindo muito, Também. né, acho que a questão das mantas que a gente vê, Sim, até mesmo as almofadas. Almofadas. almofadas, as escolhas de tecido para as cadeiras, um corporativo, criar as divisórias ao invés de ser aquele vidro, a chapa metálica, você consegue revestir com couro, consegue revestir com tecido, com Traz mais linho, elementos. acho que essa coisa o linho e algodão, né, vem natureza, A a própria madeira, madeira, É, né? a gente consegue acho é. que trazer esse aconchego, né, e dar o pertencimento para o espaço. Hoje Né, criar eu a valorizo muito identidade. essa coisa, uma coisa que eu tinha um pouco de, não preconceito, mas dificuldade de lidar com várias informações de madeira no ambiente, que acaba carregando um pouco, mas Uhum. tipo, você consegue trabalhar de uma forma Harmônica. harmônica, Sim. observando também essa questão das formas orgânicas, dos tons Uhum. de madeira, das texturas, As né, cores, né, os no tecidos. corporativo principalmente. Sim, sim. Qual uma cor ali, um elemento que traria mais sensação de aconchego, porque as empresas elas estão agora olhando para o funcionário, porque já viram que o rendimento daquele funcionário, o ambiente vai Influencia. influenciar. Que é E justamente estão essa Então voltando, estão né. investindo nisso. é Estão justamente essa voltando. pergunta, como a identidade do lar, ou aí no caso da empresa, né, pode influenciar o bem-estar dos trabalhadores ou É, Sim, dos moradores, e influencia mesmo, porque quando influencia. sim. você pensa numa casa aconchegante e gostosa, mas você não vê a hora de ir para lá, e É, assistir uma série, e exato. comer, e receber amigos e tal, né? Então, agora, quando você tem uma casa que. Isso aconteceu muito na pandemia, né? Antes da Uhum. pandemia, as pessoas tinham casas para dormir. É, Isso. E aí quando mudou o deu a pandemia, conceito, todo Mudou. mundo: "Opa, mas mudou, minha casa é feia, mas eu tenho que fazer home mudou. office, e aí eu gravo e não tem nada aqui e tal", né. E aí começaram a repensar É, um porque pouco eles sobre isso. ficaram em casa, né, na Sim, pandemia e começaram a ver aquele lar como um lar. Então, tanto que o nosso mercado aqueceu muito, né, ali depois da Sim, pandemia, pós-pandemia. mercado de casas, enfim, de interiores, porque as pessoas, elas começaram a perceber o que elas precisam, e cada uma com a sua peculiaridade ali. Hoje, quando eu faço um projeto, a maioria, mesmo que não trabalhe home office, ela pensa já que tem que ter um home office, falamos sobre isso porque ontem. já vem uma possibilidade de trabalhar em casa, A que gente estava falando antigamente E não agora há nem pouco tinha. sobre havia, né. deslocamento, né. Sim. Cara,
a pessoa, sim, muita gente mora em periferia, mas às vezes a pessoa tá, tipo, São Caetano, Moema, 1 hora e meia para ir, 1 hora e meia para voltar, são 3 horas É. de que você passa em deslocamento, né? Ou as pessoas O que rendimento ali já dependem de ônibus, metrô e tal, e já É. chega lá daquele cansado. jeito, né? E torce para não chover. Sim, sim. E ao mesmo tempo, tem gente que funciona muito bem no home office, mas tem gente que não É, funciona muito bem no home office. E as empresas estão pedindo muito para pra voltar, Sim, voltar. estão voltando, né? mas para isso a gente precisa também fornecer uma qualidade de ambiente legal, para que seja motivador Sim, e gostoso trabalhar naquele lugar, né? As condições exato. legais, né? Então isso é importante. Eh, Quais os desafios de traduzir a personalidade do cliente em um projeto? O que que vocês acham que é mais difícil extrair do cliente? Porque, É, como a gente falou, eles vêm com imagens de referência e como é que a gente tira sim. daquela família o que é realmente Sabe o que eu essencial? acho desafiador? Principalmente com famílias, né? Um casal, quando um quer, um gosta de uma coisa, o outro gosta de outra. Então a gente tá ali É um para amortecedor, nós somos o amortecedor. Um vem, aperta aqui, outro vem, intermediar. aperta aqui, e a gente. Exato. A Conciliador, gente muitas vai vezes. ali para intermediar aqueles gostos e trazer o que de fato vai funcionar. Os dois. Então a gente tem que muitas vezes convencer ali, né? A gente está vendendo ali um projeto, então a gente tem que convencer com a as nossas ferramentas de que aquilo vai ser o melhor, independente às vezes do gosto de um do outro. E isso a gente consegue quando a gente está ali conectado com aquelas pessoas, enfim, com a com as ideias, com tudo que eles esperam daquele projeto. E muitas vezes, né? Muitas vezes eles nos procuram, não é tanto pelo projeto, mas é só para fazer essa intermediação. Vocês já perceberam Sim, isso? Porque eles não sim, conseguem se resolver. Sim, sim. Eles não conseguem é o entre melhor eles, É é a tipo, eu quero terceira isso, ele quer opinião, aquilo. né? A É. terceira opinião é, para poder fazer o meio E de melhor, uma campo, opinião né? profissional, né? exato, Porque uma coisa é você ter isso uma terceira acontece. opinião, mas tipo, aí é só Sim. um a mais que tá Acontece Mas falando por isso a muito. diferente. importância do cliente, ele confiar ali Acho que naquele a profissional. confiança é tudo. O que eu sinto às vezes um pouco de dificuldade é que nosso trabalho envolve fazer questões eh, muito pessoais, muito íntimas, intimistas, e às vezes são umas perguntas que eles não estavam preparados para responder, ou porque eles nunca pensaram sobre a questão, e eles conseguirem dar as respostas para a gente poder daí fazer um meio de Fazer as perguntas campo. certas, né. Não, às vezes eles não estão esperando aquelas perguntas que a gente precisa fazer para Ah, sim. resolver o closet, resolver uma sala de reunião num corporativo. Então, assim, pra gente são perguntas normais, para eles no dia a dia, eles nunca imaginaram que a gente ia fazer aquele tipo de pergunta. Sim, Então eles sim. eu me vejo assim, às vezes ele fica com aquela cara assim, tipo: "Estou processando". É, E a gente ouve muito assim, a questão de, eh: "Posso pensar sobre isso?". Porque é o que você falou, você quer realmente um ripado ou você quer usar uma pedra natural ou uma sintética? Ele não faz Porque ele ideia, não faz não ideia faz disso. ideia. Então E assim, tem às vezes coisas que para ele é só é estética, isso, e pra gente, por é exemplo, num isso. corporativo, você tem que se preocupar com a acústica. Aqui a gente Sim. tá sim, num sim. estúdio, a gente tá falando Até na normal. própria casa tem acústica, são televisões cada vez mais potentes, com É. áudios mais Quantas potentes, vezes você vai num né. restaurante que você não consegue conversar É porque isso, reverbera tudo? O Hum. chão é porcelanato Você quer ir polido, embora, é né. o isso, pé Você não direito aguenta ficar. é um negócio atordoante, É. é né? isso. Então parece que não teve um projeto, né? E aí a gente tem que ter essa preocupação com não só com a acústica, mas com tudo que envolve tanto no Sim, residencial quanto. E aí eles nem estão Não. pensando nisso, eles sim, estão pensando só no, na cor do armário, é É. na isso. cor do sofá, na cor da parede, e às vezes na iluminação, né? Às vezes eles sabem qual pendente eles querem, É. É. né, mas E eles não aí, conseguem gente, assim, entender a ó, questão da deixa eu dar um cor. recado aqui para vocês. A gente não tá falando mal de vocês, É clientes. isso. A gente está falando para os profissionais e também para as pessoas que estão assistindo que existe esse filtro, existe essa questão de confiança que para a gente é muito importante, porque as meninas vão concordar comigo que quando você tem um cliente que confia plenamente, o projeto Flui. vai que é uma beleza Hum. e eles ficam contentes.
E quando é Sim, feito um bom briefing, óbvio, né? sim. Mas quando o cliente fica o tempo todo cobrando, o tempo todo na obra, Uhum. e ele já aprovou o projeto, e aí tem questões de quero mais por menos, sempre Mudando o projeto mudando o toda Mudando. hora. projeto no meio do caminho, e aquilo vai desgastando com a Vai, gente, vai desgastando com ele e com os sim. fornecedores. E aí é muito mais difícil do resultado sair ok. Então a linha, a hora que começa, tem que ir até o fim. Eu não sei você, mas chega um momento que eu falo assim: para de ver Pinterest, para de ver Google, É, acabou. para de ver Não, para. porque senão não Vai ler tem um fim. livro, É vai porque não é tem isso, porque fim. não tem fim, porque As é ideias surreal, estão surgindo, surgindo a todo outras momento. coisas, mas o projeto foi finalizado da melhor forma possível. E às Então vezes o tem que que tá lá é confiar. bom para um e não é bom Tem para que outro. confiar no Justamente, processo que a gente fez. é isso. Sim, Porque o projeto é um processo, sim. É um processo. né? Desde o 3D, ali das imagens render que ele vai ver, o projeto executivo. Então, eu Desde o bom dia, explico né, que a gente o vai dar para vamos processo. conversar, o que que você quer para sua casa, para o O seu escritório? processo inteiro é muito importante. E a gente seguir essas etapas para a gente ser mais assertivo possível e chegar no resultado esperado. É, porque tem etapas, tá, gente? Tem que seguir etapas, tem que ser de uma forma que flua passando de passo a passo. Então tá, quando a gente começa às vezes com Existem as layout, do etapas, layout vai para uma respeitando as maquete, da etapas. maquete vai para o executivo, aí tem os orçamentos, aí o cliente participa desse processo Sim, todo, né? Então tudo isso é importante, Sim, mas tem que ter confiança. tem. E aquela história da paulada no começo também é importante, porque, né, às vezes o cliente está fazendo tudo isso e o arquiteto ou o escritório de arquitetura às vezes pega, porque precisa pegar projeto e não fala a verdade. Tem que falar a verdade, né? Depende do caminho que está indo ali, vai ser mais caro ou mais barato, mas sim. são escolhas. O cliente pode Escolhas. optar também, né? Então é importante a gente falar disso. Tô abaixando um pouquinho meu microfone que está muito na minha cara. E a gente está falando agora de mudanças, né, no meio do caminho, ficando olhando rede social e mudando e tal, né? Eu lembrei de um episódio que minha filha, ela tem uma empresa de marketing, né? E isso acontece muito no marketing também. Então a pessoa tá Uhum. lá, Que é criação, né? contratou um negócio lá com uma agência, olha, nós vamos fazer isso, criar tal conteúdo, não sei o quê. Aí fica olhando o TikTok. Não, porque agora a nova regra do Instagram, você tem que fazer não sei o quê. Aí, olha, fulano falou isso. Olha, mas gente, tem Existe uma tudo, na internet tem estratégia, tudo. né, que foi Só que feita. assim, aquilo serve, aquilo realmente é verdade. E outra, você está contratando profissionais, que é o nosso caso. Então, na arquitetura, é isso. A gente pode não ser o suprassumo, mas assim, quando o cliente vem até o nosso escritório, é porque ele já olhou o nosso trabalho, ele Uhum. já viu uma foto de preferência ambientada de projeto, então ele sabe o estilo. É claro que a gente não faz o nosso estilo na casa do cliente, mas Sim. ele sabe que a gente trabalha, que a gente tem uma experiência, que Uhum. tem uma equipe de parceiros responsável, que Sim, é melhor de contratar, que é uma coisa importante de falar também, é melhor de contratar alguém que trabalha para arquitetos do que um Que não tem fornecedor experiência. que trabalha para cliente final, que vai vender uma vez só e não tem essa responsabilidade sim, que a gente tem com os nossos parceiros, de que a gente leva muitos clientes para eles. Então, vamos pegar Sim, uma marcenaria. Você leva X projetos para aquela marcenaria. Se ela pisar na bola com um, sim. e vai uhum, acontecer problema, porque toda obra acontece, toda obra mas tem. a questão é a solução do problema. É. Sim, Agora, pega um X que é mais barato da vida aí, que não Não. trabalha com Quando a profissionais. gente fala de parceiro, é importante, eu levo isso muito para os clientes. A gente tem contato direto com o dono, né? Então a gente tem uma troca ali de feedbacks, de obra, de anos, de coisas que vão sendo acertadas, coisas que deram certo, que não deram certo. E isso é muito importante, porque as coisas são solucionadas quando a gente pede, a obra anda muito melhor, flui muito melhor. o fornecedor conhece o escritório, né, sabe qual que é a dinâmica do É, escritório, a gente consegue, acho que, passar também para os fornecedores qual é o perfil do cliente, porque cada cliente é um, é, e acho que essa comunicação é bem facilitadora quando sim, surgem os problemas, quando surgem as questões a serem resolvidas, Eu, né. como é, fornecedor, né, pela loja do Decorando Meu AP Store, a gente chama isso de pegando o DNA do escritório. A gente vai Uhum, entendendo como sim, cada escritório quer trabalhar. funciona. Eu tenho escritórios que
Vendem muito a decoração, mas por quê? Porque eles vendem lá no começo, eles colocam na Uhum. planilha orçamentária, eles Já. falam para o Uhum. cliente, ó, você tem que comprar agora, aqui no começo da relação, R$ 5.000 de De produtos que você produção. não sabe qual é o produto, mas é um contrato de tipo uma carta de Pra crédito, Sim, que lá finalizar. no fim você vai ter uma produção. Porque se eu deixar lá para o fim, não vai ter dinheiro, é e isso. você aí eu É, preciso produzir, eu preciso fazer foto, eu preciso, precisa. né, de material para conteúdo e Pra tal. Então, continuar. isso aqui, e é bom, porque você já vai estar com 5 pau pago lá na frente. E Sim. aí ele vende ainda mais 20 ou 30 mil. Então tem esse perfil e é o perfil do escritório que nem vai na loja. Ele manda o projeto, ele já faz uma curadoria com a gente separa, leva e faz a Uhum. ambientação, deixa a lista 48 horas com o cliente, faz uma ambientação sensorial, com cheirinho, com música, Sim. com Uhum. iluminação certa. Isso tudo é É. muito legal. Então a gente, como fornecedor, vai entendendo o jeito de Uhum. trabalhar de cada Sim. escritório. É isso com o empreiteiro, é isso com a marcenaria. Tipo, tem Uhum. lojas de marcenaria, de planejados, que sabe que o arquiteto quer participar, ou que tem que estar tudo preparado e forrado e não quer que monte uma marcenaria dentro da casa do cliente, né? É, Então tem um monte de detalhes que tem. a gente tem que. Que só o cotidiano ali, né, que vai Exato. trazer isso. E aí é como Sim. o cliente e como o fornecedor. A gente tem tipos de pessoas e cada um tem o seu, Uhum. como diz minha filha, o seu jeitinho. E outra, é fornecedor que são anos aí de experiência. É fornecedor que deu certo, fornecedor que não deu Que também certo. acontece isso, que é muito importante o cliente entender, né, e vocês de escritórios de interiores entenderem que erros e problemas podem acontecer. Tava bom até É, agora, exato. aí aconteceu um BO e não tá mais Até bom. agora. Vamos resolver. Sim. Mas é possível acontecer isso, né? Não é Lógico. porque a gente está envolvido que Que não vai ser o vai. milagre da vida, né? Muito bom. Minimizamos, né? Sim. Minimizamos muitos problemas Estamos se não ali para estivéssemos ali. conciliar ali todas Sim. as entregas, enfim, todas as montagens, para que tudo saia de É acordo. uma obra com acompanhamento do arquiteto, minimiza muitos erros, minimiza custos, porque não tem desperdício, não tem Uhum. retrabalho, Isso é uma outra coisa não tem, importante. As É, pessoas acham né, que é mais caro com o mas não arquiteto e, é, na verdade, é né, muito mais barato. é. né. E o resultado fica E o muito melhor, resultado né? fica bem do que eles O esperavam gasto realmente, da né. obra vai ser o mesmo, ou até mais, com Sim, retrabalhos, sim, porque às vezes compra o material errado, porque às vezes porque compra a quantidade errada, é, não fez alguma coisa que só vai ter que refazer É porque isso, esqueceu exato. de puxar o cabo X, é né? isso. Me falem uma coisa, me digam algumas dicas práticas para quem quer trazer mais identidade para a própria casa sem grandes reformas, uma coisa mais Ah, cenográfica, assim. você inclusive falou agora, que eu tenho feito muito, sem reforma, né, a casa tá lá, o cliente tá morando, enfim, a maioria não quer reformar, porque não quer sair, fazer a produção do apartamento. Sim. Que é a produção? É colocar um quadro, uma almofada, um tapete, uma cortina que seja, ou mudar um pendente, uma coisa pontual. E nesse processo a gente faz a curadoria, então não é só ir numa loja, comprar algumas coisas e colocar lá. Tem Acho toda uma curadoria pensada, com elementos ali, para trazer uma mudança naquela casa, e tem dado muito certo. Às vezes o próprio cliente tem muita coisa te lá falar, abrir os dentro, só que ele não armários, sabe. abre os É, armários, vê o que Ontem você a gente tem falou dentro de sobre isso casa. num episódio que a gente falou sobre o subconsumo, né? E vou só rapidamente pincelar aqui, que é o quê? Quanta coisa a gente tem guardada. E aí tô falando todo mundo. Que a gente não também, Sim, usa há mais de 6 meses também. e tá sim, lá acumulado, sim. né? E quando você começa a desapegar, que é muito difícil, você fala, não, mas eu não vou dar essa minha blusa azul, porque um dia eu posso usar. Sim. E você não usa ela mais de É, ano e, tipo, não cabe, ou sei lá, alguma coisa assim. Cara, desapega. Ao é. mesmo tempo que você tem coisas guardadas que são legais, e às vezes é só, no caso de uma produção, né? Às vezes tem coisas que você vai trazer de outros lugares, mas tem coisas que estão ali dentro que Que estão só dá, desorganizadas, que exato. Você vai esteticamente não fica legal. compor com Abrir tudo. os armários, ver o que que tem. Às vezes Compor. você tem um bule da sua avó, uma Uma máquina de cerâmica, uma Você costura máquina de costura. antiga, Que olhar que você pode dar de frente para isso e é, usar. Você comentou da mantinha da avó, você consegue fazer um quadro com essa uma manta, foto no uma foto, porta-retrato. é, mudar a moldura dos Hoje ninguém quadros, mais né. revela mudar. foto, né, que Não. é imprimir na verdade Sim. hoje, né. Sim. Então, poxa, que legal voltar o meu celular tem mais de 40.000 fotos, né, então, pô, você não tem um monte de foto legal aí? Pô, vamos imprimir uma Sim. foto legal, colocar no porta-retrato, isso traz identidade.
ou Sim. objetos que tenham significado, que Uhum. pode ser de viagem, que pode ser de memórias de família, mas também pode ser um objeto comprado, mas que tem um significado. Ontem uma profissional comentou aqui sobre um coração que tinha fios assim, ou linhas e tal, que conectavam e que tinha uma mensagem legal. Tem vários objetos assim que tem uma História. mensagem Que tem subliminar ali, história. né? E hoje a gente pode mesclar, né, na decoração, algo mais antigo com uma coisa mais atual, Sim, porque É aí que entra a identidade de quem mora na casa, de quem exato. usa a casa, né. Recuperar um bule, "Ah, mas vou pôr esse É que às bule", vezes acha que vai vira um ficar vaso esse estranho, bule, né, né, vira um "Ai, porta-velas, vou então, mas é colocar, reutilizar, misturar". dar novos usos para os aí objetos, que né. entra o nosso expertise, né? Porque eu tô aqui Sim, Exato. pensando, né? Pô, como é que você faz isso numa cozinha, né? Poxa, tábuas. Uhum. Tábuas de madeira sim, que, Disposta, sabe? E é. aí você fala assim, tem gente que fala assim, ah, mas eu passei isso no fim de semana mesmo numa festa de aniversário. Tinha uma tábua lá de madeira, bonita e tal, né? E a pessoa não queria servir na tábua, porque achava que não, tinha que servir numa travessa de vidro ou numa travessa. Não, fica super E aí eu falei, legal. cara, vamos cortar essa carne aqui, colocar na tábua, vai ficar tão legal, é vou fazer uma isso. decoração aqui com a comida. Então, às vezes é quebrar paradigmas, né? E Exato. pensar diferente. Sim, Umas tábuas encostadas na É, bancada. é, gourmet eu sim, faço muito, né. então, e às vezes uma vegetação pendente Sim. ali, fazendo parte da composição numa prateleira. Por isso que às vezes nos projetos a gente usa muito prateleiras, nichos, que acabam usando também para É, decoração e ser funcional, importante. né? Então, isso faz toda a diferença, mas quando a gente fala numa coisa mais cenográfica, né, sem reforma, você consegue numa produção, numa Trazer confeitoria, vamos vários dizer assim, elementos. trazer várias coisas que às vezes está dentro da casa e que a pessoa não sim. percebe, né? Se você pudesse dar um único conselho para quem quer criar um espaço com identidade, qual seria? Ah. Primeira coisa é contratar um profissional para orientar, né, e ficar de uma forma, Harmônica, vamos dizer assim, harmônica, né? É, para tudo que o cliente queira contemplar. Um profissional, como a gente já falou aqui, o profissional vai fazer ali um projeto de acordo com o gosto daquela família, daquele cliente. Sim, e que vai surpreender. É, Vai surpreender, é, e, acho que o legal do arquiteto é isso, a gente consegue ir um pouco além do que eles sim, realmente querem, né, a questão de ser da imaginação, né. surpreendido, A gente né, trabalha com a criatividade. e às vezes a gente as faz Então coisas formas que eles nem novas. imaginam, como você falou, né? Justamente, exato. as Uma vez eu fiz formas um projeto todo preto. E o cliente entrou na loja, né, do Decorando, e ele viu o teto e parede preta, ele falou que era um projeto preto. E a mulher, projeto preto, né? Cara, a gente fez uma composição de uma coisa mais dark, assim, mas ao mesmo tempo tinha uma leveza do mobiliário com madeira mais clara, Uhum. o banco da mesa era um verde, um tecido verde mais. Um tom não tão claro, mas legal. Então, assim, a iluminação diferente. Então, aquilo trouxe um sim, aconchego e ficou um negócio diferente. Umas cadeiras medalhão, assim. Então, é um cliente ousado? É um cliente É. ousado, mas sozinho não consegue fazer, ou sim. E não ele fica. confiou em você, E né. ele confiou, Sim. e ficou fantástico, porque era o que ele queria. E eu mesmo, né, eu vejo isso na minha casa. Eu estou no sétimo apartamento e eu já passei por vários estilos. Já tive Aham. industrial, eu tive um que eu não tenho como falar que estilo que era, porque ele era um mix de industrial com sei lá o quê, e tinha metade da parede verde, outra metade era mais clara, e era muito legal. E hoje eu estou numa pegada mais japandi, uma coisa mais clara e tal. Mas por quê? Porque eu me permito ousar. Porque Uhum. é o meu e eu Estilo. trabalho com isso. Agora, cara, não é o seu negócio. Você não sabe, confia num Sim. profissional Sim. e às vezes não é nem um projeto. Às vezes porque Uma assim, as pessoas consultoria, uma acham, ah, vou contratar um assessoria. profissional e vai me cobrar um Isso. absurdo. Gente, às vezes é uma É uma consultoria. consultoria. Cor, É, mudar uma Uhum. cortina, mudar um Exato. quadro, mudar uma decoração, um tapete. sim. E às vezes a pergunta era, né, com pouca coisa, qual seria o ideal para criar essa identidade? Às vezes está dentro da sua casa, você abre um Foi armário, o que a tem gente coisas falou. que estão lá e que você Mudar pode. uma mesa de lugar, mudar É, eu estava um com um cliente layout, ontem e falei né. assim: "Por que vocês não viram a mesa?" As Ninguém nunca pensou os nisso. caras assim olhando.
E mudaram a mesa, e falou assim, fez todo sentido, a E casa já testar, mudou. né? E testar. Não custa testar. É. Pô, vamos virar. É isso. Vamos Mas é testar. exatamente, meu marido fala que quando eu entro em algum lugar, uma casa, enfim, que eu pareço um raio-x que fica assim, tipo, porque a gente trabalha com isso, imagina, nosso dia a dia. A gente vê tudo ali, ó, o que tá acontecendo, ó, a luz, a lâmpada tá errada, ou a temperatura da lâmpada pode mudar, um quadro. Então, nessa consultoria, o cliente, tem alguns clientes que têm fechado muito quando não quer reforma. Só de bater o olho, a gente já vê o que tá errado. O que É, pode melhorar. isso é um pouco de dom, gente, porque assim, quem trabalha com isso, eu, por exemplo, que né, não tinha nenhuma formação nessa área, estava contando para vocês, vim de banco e tal, né? Mas eu entrava nos lugares que eu comprava os apartamentos e já imaginava como é que ia ficar aquilo, que é o que acontece com Sim, vocês. Você sim. tem a uma visão gente tem. espacial, que é o nosso trabalho. Então, a gente não tem medo de ousar. E não é um olhar crítico de que está Não, errado, Não, porque não, não, está mas é que errado. não. pode A gente melhorar. pode, se a gente mudasse isso, pode ficar um negócio um pouquinho melhor, pode ser Lembrei de um mais negócio. aconchegante, o restaurante, Lembrei de um É. negócio né? agora muito É engraçado. isso. Eu comprei um apartamento para investimento esses dias e aí, na verdade, veio numa troca e tinha um arco na cozinha. Ai, Apartamento que antigo, lindo. 80 metros, popular, tinha um arco. E o cara da imobiliária me falou: a primeira coisa que você tem que tirar é isso daí, né? Esse arco. Que foi o que Eu você mais falei: é gostou. justamente o contrário. O que eu quero manter é isso É o daí. arco. Porque agora é uma coisa que a gente valoriza. Mas eu me lembro de um apartamento que eu tive há 5, 6 anos atrás que tinha um arco e eu tirei para deixar ele quadrado. Por quê? Porque naquele momento não era o que eu queria, um arco, não tinha a ver com o Mas, projeto. mas eu acredito que a essência manteve, né? Sim, Somos mutáveis, Ah, e a sim. mas gente a nossa aprende. essência é essa, e a gente vê a essência na casa, né, das Sim, e a pessoas. gente aprende, a gente vai mudando, como você falou, somos mutáveis. Uhum. Eu me lembro no meu início de carreira, há 20 anos atrás, eu só gostava de preto e branco. E aí depois as Ah, não, a pessoas hoje me gente. enxergam e falam assim, nossa, como você trabalha bem com cores. É, Então é uma coisa que você vai, você vai agregando, mas né? para isso você tem que abrir a É. mente. E é isso um pouco que a gente faz com os clientes, né? Porque o cliente chega lá, não, é clean, eu pego e mostro um negócio vermelho, um negócio roxo, um negócio. Aham. E aí o cara, não, pelo amor de Deus. E aí ele já começa a baixar, mas ele já não tá lá naquele branco. Ele Não, começa a branco. entender que a gente pode usar um Exato. terroso, que a gente pode usar um Sim, verde, que a gente pode usar sim. um bordô, né? E É. aí é uma coisa que a gente constrói junto. É, E aí vem a confiança, né? sim. Sim. Mas o arquiteto é exatamente isso. A gente vai dando elementos ali para aquela família, enfim, para aquele cliente, para ele entender o conceito do projeto. Então, Sim, e a gente com nossa carreira, enfim, decorrer dos anos, a gente a gente muda, a gente traz novos elementos, Sim. a gente estuda, a gente vai em feira, a gente vê tendência. Então a confiança que ele tem que ter na gente é isso, porque sim. a gente É o vive, nosso é o trabalho. É o nosso, nosso a gente trabalho. vive, É é o como nosso dia É a o nosso você, dia. dia a é dia. como você confiar os teus olhos a um médico não, mas eu queria que fizesse, não, não dá, né? Assim, é um trabalho especializado de uma pessoa que estudou para aquilo e que vai dar o resultado, mas precisa Sim, confiar, né? Sim, Assim como confia no médico, no advogado, tem que confiar no que a gente está falando, né? sim. é, Não que tem que fazer o que a gente Não, quer, mas se a gente vai ouvir, entender e vai falar, ó, por que que eu usaria isso? Por causa disso, 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 disso. E a pessoa avalia, justamente. entende e uhum, aceita ou não, né? E aí uma das perguntas que eu tenho aqui é assim, se vocês acreditam que o conceito do morar tem mudado ao longo dos anos. É sim, Tem. diferente do que era sim. e o que é hoje, né? Ao mesmo tempo que está voltando, né? Porque quando a gente está falando de casa de vó, aí eu lembro da casa de vó, era uma coisa, por exemplo, tá voltando caquinho, tá voltando pastilha, É. tá voltando essa coisa da identidade que a gente está falando Mas a minha aqui. leitura desses retornos das memórias, dos caquinhos, né, da paulistânia, né, que o caquinho é muito nosso, eu acho que essa questão de ter um conteúdo mais afetivo, um conteúdo Uhum. mais Sim, gentil, mais carinhoso, que abraça, o porque próprio ladrilho, né? a vida é muito louca, é muito corrida, Sim, todo mundo tá, é tudo muito rápido, as informações são muito Trazer rápidas esse e a aconchego, né? quantidade de informação é muito rápida. Então, assim, acho que esse resgate da memória vai muito além, acho que da questão estética, mas ela tem uma,
vou falar por mim, o que eu vejo, o que eu sinto muito dessas tendências, é um retorno de uma época onde as coisas eram mais calmas e tranquilas, onde as pessoas se Verdade. permitiam, depois do almoço no domingo, ficar na mesa ali batendo papo e comer o bolinho de chuva e comer o bolinho, tomar um cafezinho, porque é isso que a gente fala de casa de vó, né? Desses momentos de espera aí, vamos desligar um pouco o telefone e vamos olhar um pouco mais pra gente. Acho que esse voltar para casa, isso por mais tecnológico e conectada É, que as casas estejam, e elas estão e vão ficar cada vez mais, eu acho que tem muito mais a ver com a questão da afetiva. é muito mais da semiótica de como você entende a casa do que o funcional e o prático. Eu leio esse momento agora que a gente está vivendo de tendências, de mocas e de resgate de memórias nossa, como assim, vamos dar uma desacelerada dentro da nossa casa, dentro do nosso É, escritório, apesar que tem que produzir, etc. Eu acho que é uma Mas coisa mais de pessoa, na é, verdade, né? Porque assim, como eu é, consigo. Ontem eu vi um negócio é de TikTok, isso. falei assim, essa geração nova, eles estão falando em, é, acho que é tipo microaposentadoria. hum, E o que que é a microaposentadoria que eles imaginam? Eles trabalham, mas tipo, tem periodinhos de microférias Mini e anos sabáticos, né? mini anos E é uma sabáticos. geração que é é um diferente, acho que da pensamento É nossa, muito diferente. dos louco, nossos porque pra É pais e gente, diferente. avós. assim, é É. trabalhar, É, ganhar a gente dinheiro, vem. Eles conquistar, valorizam mais o tempo conquistar as coisas, livre, né? né, É, o tempo apesar de eles serem extremamente tecnológicos e conectados, eles valorizam o tempo valorizam. livre deles, né, de curtir com os Sim, amigos, e a gente Dão, sim. vê dão esse até curtir prioridade. A junto. gente Tem menos não ambição ao tem. mesmo É, tempo, mas assim, você falando isso é muito essa questão do resgate mesmo, de tipo, Sim. a gente lá atrás, quando você lembra de memória, você lembra de você indo na casa da sua avó, de você uhum, brincando na rua, que hoje em dia Sim. não. ninguém mais brinca, só fica no celular, de você fazendo coisas em família, jogos ou coisas desse tipo, as festas, né, os bailinhos que tinha, Em hoje não tem casa, mais Sim, né? nada Em disso. sim. casa. Hoje é droga, é jogo, é internet, é rede Uhum, social, é um negócio que as pessoas sentam na mesa, tá todo mundo no telefone e É. não olha no olho, não tem é. essa relação mais que a gente está aqui tendo, por exemplo. Então acho que a gente está buscando um pouco mais disso, porque está todo mundo ficando saturado do trabalho, até do trânsito, até né, de tudo isso que a gente está falando. Sim. E às vezes as pessoas estão nessa busca desenfreada de tanto trabalho e o que a gente pode produzir mais é tendo justamente Esse é o esse descanso. É, eu descanso. acho que as casas têm que impactar mais as vidas das pessoas do que impactar o Instagram Sim, ou as pessoas, né? ou Sim. as pessoas, As só aquela outras coisa que você tem que pessoas. ser instagramável. Sim, A sua vida tem que ser é. mais impactada de uma forma mais É, é benéfica, uma. né. A gente tem falado muito isso nas nossas redes lá, dos nossos negócios, sobre isso, falando sobre a casa com cara de casa, o afeto, Uhum. o carinho, o receber, né? Outro dia a Ju tava gravando umas pessoas na minha casa que estavam comemorando o meu aniversário. Eu falei, tá gravando o aniversário. Não, ela tá fazendo um vídeo para postar no Instagram do escritório, falando a gente faz projeto para isso. Né, Sim. para receber as pessoas realmente, para comemorar as conquistas e tal, e Uhum. não para falar: "Olha, o porcelanato que eu usei aqui Sim. foi Sim. X", ou né. Mas ainda nessa característica das mudanças que eu vejo, mesmo as construtoras, se você for ver hoje os novos empreendimentos, é tudo Sim. integrado, é o conceito integrado, pra porque as pessoas também querem receber, querem estar naquela casa e de uma forma agradável. Então é a churrasqueira, o gourmet, que tá ali ampliado com aquela sala, com aquela cozinha. Então eu vejo a tendência também nos novos empreendimentos. Sim, É que você valoriza mais a área social, que é o living o envolvendo a living. cozinha, a área de Isso. Dá pra varanda. gente ir além disso, né. Você vê empreendimentos com áreas de pomar, Sim, casa de Ah, sim, aí na fazenda, área é, comum hoje em dia sauna. Quantos anos você não a gente não ouvia falar de sauna, porque sim, vai lá, faz a sua ginástica no espaço fitness e faz uma sauna para você com spa, relaxar. a sauna com Então spa. você começa a ver esse movimento, inclusive, para as áreas comuns de É, sim. condomínios, e é um reflexo de Eu que as espero coisas que estão isso mudando. aconteça muito mais rapidamente, porque esse fim de semana no meu prédio é uma torre única, né, e aí colocaram no elevador assim, ó: "Vem quem quer". Pizza, sexta-feira, não sei o que, hum, no salão de Olha que festas. legal. E isso é aí legal. traga uma bebida e a gente vai pedir pizza e a gente racha Integrar, o né. valor.
Cara, foi tão legal, porque desceu um monte de gente que mora, que eu não Que não conhecia. conhecia. Era tipo pré-carnaval, então o síndico desceu vestido de Fred Flintstone, o outro não sei o quê. Eu nem fui de nada, mas tipo, foi legal conhecer quem são os nossos vizinhos, Sim, uma coisa que não acontece a mais, gente não vê, Ninguém que a não vai gente não saber olha. quem são os sabe, que vizinhos. tipo, né, É isso. trabalha, Uhum. volta e você não sabe. Então eu acho que a gente tem que reconstruir essas É, conexões porque tá Sim, faltando, né? esses sim. vínculos, né? Falei para vocês que ia ser rápido, parece que 1 hora e pouco Acabou? falando, Já? nossa, muito tempo, né? Mas Nossa. ó, já estamos aqui há 1 hora e tralalá falando, né? E ao mesmo tempo eu queria agradecer vocês, pedir para vocês colocarem os Instagrams de vocês aqui, falar como é que a gente encontra vocês, e fala mais sobre, sei lá, se tiver alguém interessado em projetos, se tiver algum profissional que quer tirar uma dúvida com vocês, como é que acha as suas redes sociais. E também depois a gente vai deixar uns recadinhos aí pro pessoal. Mas digam como é que a gente acha vocês no Instagram ou se tem algum canal de YouTube, pode falar aí pra gente. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, adorei participar aqui. Um conteúdo, assim, muito bacana, uma troca aí de informações. Eu tenho o meu Instagram, é arquiteta Renata Neves, e o site renataneves.com, para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho. Faço bastante apartamentos decorados, modelo decorado, então a gente tem uma vitrine aí boa para apresentar para os clientes e é isso, muito obrigada. Obrigado, Rê. Obrigada pelo convite. É um tema delicioso, é um tema que permeia, né, nossa vida todos os dias. Acho que é o tema principal. E eu tô nas redes sociais, no Pinterest, Camila Paladino. No Instagram é Paladino Arquitetura, Paladino sempre com 2 L's. E o site é paladinoarquitetura.com.br. No Instagram tem Linktree para falar com a gente, e-mail, WhatsApp. Então tá bem fácil de nos achar. Faço arquitetura de residencial, corporativa e comercial, com esse foco no carinho, na identidade. Me preocupo muito com isso. Cada vez mais a gente tem que se preocupar, É, né? Olha, eu tenho aqui uma lembrancinha que ainda bem que apareceu logo aqui a JR7, porque é ela que mandou a lembrança de hoje para vocês. E legal. eu vou entregar. Só que imagina, JR7 trabalha com mármore, Pedras. pedra. Então, tá bem pesado. Espero que vocês gostem, Obrigada. Obrigada, porque Obrigada. JR. Obrigada, Júnior, Camila. Obrigada, eles são parceiros nossos, né? Assim como a Porto Belo, Edi sim. Planejados, que O pessoal da ajudam Opera House a Opera também. Opera House, House e também. vai trocando aqui, New Móveis Planejados, são apoiadores do canal, até para quem está assistindo a gente, vocês, a gente faz esse conteúdo para arquitetos, designers, mas também para as pessoas em geral, né? E graças a esses apoiadores, a gente está conseguindo nessa temporada que fazem 6 meses, que a gente vai fazer 6 meses que a gente está trazendo conteúdo, né? 12 episódios, e a gente quer continuar com essa jornada Legal. segundo semestre. A gente vai ter um evento agora, final de abril, quando eu voltar de Milão, a gente vai fazer um evento chamado Workshop Day, que vai envolver, vocês já estão convidados, envolver vários arquitetos e vários fornecedores e novos fornecedores para a próxima temporada. Legal. Então, com certeza a gente vai poder novos temas, gravar sobre novos conteúdos legais. E se vocês tiverem novos apoiadores que queiram participar, tragam para a gente, porque a gente quer cada vez mais fomentar um conteúdo de arquitetura, fazendo com que as pessoas entendam cada vez mais o nosso Sim. mundo, não só os nossos colegas, mas também os clientes, entender que a gente está aqui para somar e não porque a gente quer, sei lá, só ganhar dinheiro ou só ludibriar alguém. Não, a gente quer ajudar, a gente Sim. quer trazer projetos lindos, a gente quer ajudar quem está saindo da faculdade, se formando, entender como é que é esse nosso mundo, e é para isso que a gente está aqui, né? Muito bom. Conta com a Obrigado, gente. gente. Obrigada. Olha, pessoal, não deixem de assistir o nosso canal. Ops, desculpa que eu saí do microfone. Não deixem de assistir o nosso episódio. Esse episódio foi fantástico. Tem vários episódios lá no YouTube. Em todas as plataformas a gente está presente. Spotify, Instagram, TikTok. Aí tem os cortes e tem os episódios completos que você vai encontrar no YouTube e
Apple Podcast, Spotify, você encontra ele completo, e no Instagram e no TikTok os cortezinhos. Não deixem de se inscrever no nosso canal e nas nossas redes, de seguir a gente, de compartilhar e de pensar, puxa, a gente teve uma pessoa que assistiu e falou, eu queria muito participar, e ela participou aqui, nada a ver com arquitetura, e sim a ver com organização financeira e administrativa. Então, se você tem uma bagagem legal e quer participar, manda um direct pra gente que a gente vai conversar, tá bom? Muito obrigado por estarem com a gente e bora pro próximo episódio.